Na entrada do cartório, meu marido se afastou para atender uma ligação, e uma mulher em situação de rua se aproximou pedindo água. Quando estendi a garrafa, ela de repente agarrou minha mão, virou a palma para cima, olhou e sussurrou: "Se você se casar com ele, sua vida será curta." Puxei a mão, mas ela continuou: "Se quiser viver, faça o que eu disser." Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam de onde estão nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a vocês uma boa escuta desta história fascinante. Ana acordou sem despertador, quando lá fora ainda estava escuro. Ficou deitada de costas, olhando para o teto, e escutou o tic-tac do velho relógio de parede no cômodo ao lado, herança da avó, 6:12. Faltavam quase 4 horas para o registro. Na mesinha de cabeceira, o celular exibia 3 mensagens não lidas das amigas. "Você nem dorme, é? Fotografa tudo." Ana não respondeu. Virou de lado, puxou o cobertor até o queixo e tentou entender o que exatamente a impedia de dormir. Não era ansiedade, não era alegria, era outra coisa, quieta, embotada, como uma dor de dente que ainda não se instalou por completo, mas já dá o seu recado. Ela se levantou, foi de meias até a cozinha. O piso era frio e Ana automaticamente enfiou os pés nos chinelos velhos que ficavam junto à porta. Chaleira, caneca, sachê de chá verde. Enquanto a água aquecia, ficou parada à janela olhando para o pátio. Parquinho, balanços vazios, um poste que piscava havia 3 semanas. A administradora prometera consertar, mas nunca consertou. Uma manhã comum de um dia comum. Só que o dia não era nada comum. O vestido de noiva estava pendurado na porta do armário do quarto. Não era volumoso, não tinha armação. Ana escolhera um simples, cor de leite, um pouco abaixo do joelho, com a parte de cima em renda. Ela tinha 32 anos e achava que cauda e véu comprido ficariam ridículos na sua idade. Embora a mãe insistisse: "Aninha, pelo menos um véuzinho, simbolicamente." Ana recusou. Comprou um pequeno buquê de peônias brancas, encomendado na véspera. Estava no vaso do parapeito e cheirava tão adocicado que esse perfume dava um leve enjoo. Ela tomava o chá em goles pequenos e pensava em Igor. Tinham se conhecido 1 ano e meio atrás no aniversário de uma conhecida em comum. Igor chegou depois de todos, com um bom paletó escuro e uma garrafa de vinho caro, e passou a noite fazendo piadas tão boas que a mesa inteira ria. Era daqueles homens que se notam de imediato. Não um belo clássico, mas seguro, tranquilo, com voz grave e o hábito de olhar direto nos olhos do interlocutor. Quando ele a levou para casa depois da festa, Ana se pegou pensando que não queria descer do carro. Depois vieram flores sem motivo, jantares em bons restaurantes, uma viagem ao litoral em setembro, quando a praia já está vazia e a água transparente até o fundo. Igor trabalhava com algo ligado a imóveis. Ana não se aprofundava nos detalhes, mas entendia que ele tinha dinheiro, e não pouco. Alugava um apartamento num prédio novo com estacionamento subterrâneo, andava de carro bom, se vestia bem, mas sem ostentação. O pedido veio 10 meses depois, simples, sem anel dentro de taça e sem joelho dobrado à beira do rio. Ele disse no café da manhã: "Vamos nos casar, estou bem com você. Você parece estar bem comigo também, por que esperar?" Ana disse sim, e todos ao redor ficaram mais felizes do que ela própria. A mãe chorou ao telefone. A amiga Cláudia disse: "Finalmente já achei que você ia ficar sozinha até a aposentadoria." A colega Marina do trabalho a abraçou e sussurrou: "Segura ele. Homem assim não se acha em todo canto." E Ana segurava, repetia para si mesma que tinha sorte, que Igor era estabilidade, segurança, vida adulta, e que aquelas leves pontadas de ansiedade que às vezes surgiam por dentro eram apenas o hábito de ter medo do que é bom. Ela terminou o chá, enxagou a caneca e foi se arrumar. O vestido caiu bem. Ana tinha emagrecido no último mês sem perceber. Nervos, provavelmente. Se maquiou diante do espelhinho do banheiro, discretamente, para o rosto parecer descansado. Rímel, um pouco de blush, batom em tom nude, brincos pequenos, de prata,
presente da mãe no seu 30º aniversário. Olhou para si mesma, ajeitou o cabelo preso num coque baixo e suave. Pronto, pensou. Noiva. Igor ligou às 8h30. A voz estava animada, mas de alguma forma distraída, como se ele estivesse pensando em outra coisa enquanto falava com ela. Estou saindo, chego em 20 minutos. Está pronta? Estou. Não esqueça o buquê. Não vou esquecer. Ele chegou exatamente 20 minutos depois. Igor era sempre pontual. Buzinou lá de baixo. Ana pegou o buquê, a bolsinha, verificou que tinha desligado o fogão, fechou a porta e desceu. No carro havia cheiro do perfume dele, amadeirado, encorpado, e de café fresco no porta-copo. Bonita, disse Igor, percorrendo-a com o olhar, mas sem aquela ternura que Ana esperava ouvir. Mais uma constatação de fato. Ela se sentou, afivelou o cinto, colocou o buquê no colo. No caminho quase não conversaram. Igor dirigia, ouvia um rádio qualquer, às vezes tamborilava os dedos no volante. 2 vezes o celular pousado no console acendeu com notificações. Ele olhava para a tela, mas não atendia. Ana fitava pela janela as casas, as árvores, os pontos de ônibus com gente indo trabalhar e pensava que em algumas horas se tornaria a esposa de alguém. A palavra esposa lhe soava estranha, como um casaco que pertence a outro e no qual ainda é preciso crescer. Chegaram ao cartório 10 para as 10. O prédio era típico, 2 andares, colunas, degraus largos e pesadas portas de madeira. Nas laterais da entrada, grandes vasos com petúnias já um pouco murchas ao sol de outono. No estacionamento, alguns carros, um deles enfeitado com fitas. Aparentemente, havia outro casamento antes deles. Igor desligou o motor, mas não saiu. O celular vibrou de novo e desta vez ele atendeu. Olhou para a tela, franzindo a testa. Preciso de literalmente 1 minuto, disse ele, já abrindo a porta. É trabalho, não posso ignorar. Saiu, encostou o telefone ao ouvido e se afastou rapidamente para junto de uma árvore a uns 15 metros do carro. Ana viu que ele falava baixo, mas com tensão. Uma vez passou a mão no rosto de cima a baixo, o gesto de quem está cansado de explicar algo óbvio. Ela saiu do carro, ajeitou o vestido que tinha amassado no banco e ficou parada ao pé dos degraus. O ar cheirava a folhas secas e ao perfume de alguém. Provavelmente do casal anterior que tinha acabado de sair pela porta lateral rindo e se jogando confete. Pombos caminhavam pelo asfalto quente, desviando preguiçosamente dos passantes. Ana apertou o buquê contra o peito e pensou que precisava ligar para a mãe, avisar que estavam lá, mas decidiu ligar depois. Com licença, moça. A voz era baixa, um pouco rouca. Ana se virou. Junto ao muro baixo que separava os degraus de uma pequena área arborizada com bancos e canteiros, estava uma mulher mais velha. Usava um casaco escuro, grande demais para ela, visivelmente de outro tamanho, abotoado até o último botão. Apesar do dia quente, o rosto era curtido, com rugas profundas ao redor da boca e na testa, o cabelo grisalho preso para trás com um elástico simples. Mas os olhos eram completamente diferentes, claros, atentos, com um brilho inquieto que não combinava com sua aparência desgastada. Não teria água? Perguntou a mulher. Estou tonta, esse calor. Ana automaticamente abriu a bolsa. Lá estava uma garrafinha de água que tinha jogado de manhã por precaução. Tirou, estendeu. Pode pegar. A mulher recebeu a garrafa com as 2 mãos. Os dedos eram longos, secos, com unhas cortadas rentes. Deu alguns goles lentos, fechando os olhos. Depois abaixou a garrafa e, de repente, sem soltá-la, com a outra mão envolveu suavemente o pulso de Ana. Espere. Ana não puxou a mão, mais pela surpresa do que por qualquer outra razão. A mulher virou devagar a palma dela para cima e se inclinou. Ficou olhando em silêncio uns 10, talvez 15 segundos. Ana não contou, simplesmente ficou parada, sentindo o toque dos dedos secos e desconhecidos na sua pele. Então, a mulher ergueu os olhos e havia algo neles que tirou o fôlego de Ana.
Se você se casar com ele, sua vida será curta. Ana finalmente puxou a mão, recuou meio passo. Um arrepio percorreu suas costas, embora o sol estivesse quente e na testa até houvesse surgido uma leve gota de suor. "O que a senhora está dizendo?" murmurou ela sem entender por que murmurava. "Se quiser viver, faça o que eu disser." A mulher falava com calma, sem ênfase, mas com tal seriedade que soou mais assustador do que um grito. "Quando ele oferecer um papel para assinar, não assine hoje. Diga que depois, só diga depois. Lembre-se dessa palavra. A senhora não está bem." Ana sacudiu a cabeça, tentando se agarrar a algo racional. Uma mulher em situação de rua na frente do cartório. Quiromancia, previsões. Era exatamente do tipo que ela costumava achar graça. Mas agora, por algum motivo, não dava vontade de rir. "Pode ser", concordou a mulher com tranquilidade. "Mas guarde isso. Só guarde." Nesse momento, passos soaram atrás dela. Igor chegou, enfiou o celular no bolso do paletó e lançou à mulher um olhar rápido, o mesmo com que se olha para algo insignificante, que não merece atenção, como um pombo ou uma sacola amassada na calçada. "Já estão chamando, vamos?" Ele pegou Ana pelo cotovelo e os dedos se fecharam um pouco mais firme do que o necessário. Ana deu um passo, depois outro, e então olhou para trás. A mulher estava no mesmo lugar, apertando a garrafa contra o peito e os encarando. Seus olhos se encontraram por um instante e a mulher fez um leve aceno de cabeça. Como quem diz: "Fiz o que pude. Agora é com você." Por dentro, o cartório cheirava a flores e a algo burocrático, cera de assoalho ou aromatizador de ambiente. No corredor havia mais 2 casais, uns jovenzinhos claramente nervosos e um homem com uma mulher que deviam ter uns 50 anos, de mãos dadas, com o ar de quem não precisava de nenhuma certidão para estar junto. Ana os invejou por um instante e logo se repreendeu. Foram chamados para a sala. O cômodo era pequeno, com cortinas bordô, um buquê de flores artificiais sobre a mesa e um retrato emoldurado na parede. A funcionária, uma mulher gordinha em terno azul, com um penteado que parecia não ter mudado desde os anos 80, dizia palavras decoradas sobre amor, fidelidade e responsabilidade. A voz era monótona, mas amigável, como a de uma professora na última aula antes das férias. Igor ficou ao lado, reto, de terno bom, sorrindo com um sorriso equilibrado e confiante. Colocou o anel no dedo de Ana. Ela sentiu o frio do metal e pensou que estava um pouco largo. Precisaria ajustar. Depois ela colocou o anel no dedo dele. Assinaram. Ele se inclinou e a beijou rapidamente, secamente, como se colocasse um ponto final numa frase. Saíram. Na escadaria, esperavam algumas pessoas. 2 amigos de Igor, a amiga Cláudia com o marido, a colega Marina. Champanhe, serpentinas, abraços, beijos no rosto. "Beijo!" gritou alguém, e Ana riu porque era o que se fazia. Cláudia a abraçou e sussurrou no ouvido: "Pronto, agora você é uma senhora casada, vai se acostumando." Marina fotografava tudo, pedia para ela se virar para cá, para lá. Ana sorria, recebia flores, agradecia, e o tempo todo o olhar dela deslizava pelos rostos, pelas taças, pelas serpentinas, até o lugar junto ao muro, onde 10 minutos antes estava a mulher no casaco escuro, mas já não havia ninguém lá. Só a garrafinha de água vazia na beira do meio-fio, posta com cuidado, como se alguém a tivesse deixado de propósito. Já no carro, quando os convidados tinham partido e à frente estava um jantar de família no restaurante, Ana recostou no banco e fechou os olhos. Na cabeça tudo se misturava: o cheiro de champanhe, os parabéns de alguém, o confete no cabelo que ela ainda não tinha penteado, e a voz daquela mulher, baixa, rouca, sem nenhuma nota de loucura. "Se você se casar com ele, sua vida será curta." Ana sacudiu a cabeça como se tentasse sacudir essas palavras e abriu os olhos. Igor dirigia em silêncio, uma mão no volante, a outra repousando no descanso de braço. Parecia calmo, calmo demais para alguém que tinha se casado meia hora atrás. Nenhum entusiasmo, nenhuma agitação,
nenhuma daquela leve nervosidade que as pessoas sentem no dia do casamento. Apenas dirigia, olhava para a estrada. Às vezes trocava de marcha. "Você está bem?" perguntou Ana. "Claro, por quê?" "Não sei, você está muito quieto." Ele virou a cabeça, sorriu brevemente, como se ligasse e desligasse uma lâmpada. "É que a cabeça está cheia de coisas do trabalho. Me desculpa, chegando lá eu relaxo." E logo, como para confirmar o que havia dito, estendeu a mão até o porta-luvas e tirou de lá uma pasta fina, cor de bege. Deixou-a entre os dois bancos. "Olha, tem um detalhe", disse ele naquele tom com que se fala de algo sem importância, de uma conta esquecida ou de um seguro vencido. "Lembra que mencionei o acordo pré-nupcial?" Ana olhou para a pasta, depois para ele. Mencionou uma vez de passagem há alguns meses. "Então, meu advogado, o Dr. Renato, preparou os documentos. Faz tempo, na verdade, mas amanhã ele tem audiência e depois viagem por 2 semanas, e ele está pedindo para fechar essa questão. Hoje podemos passar lá depois do jantar, assinar. 10 minutos, não mais. É tudo padrão, Aninha. Separação de bens. O que era de cada um antes do casamento fica com cada um. Uma formalidade." Ana pegou a pasta, abriu. Eram 7 ou 8 páginas. Letra miúda, linguagem jurídica, cláusulas numeradas. As palavras dançavam diante dos olhos. O carro balançava nas curvas. Era impossível ler. Ela viu o próprio nome. O nome de Igor. As palavras bem imóvel em caso de dissolução, propriedade exclusiva. E fechou a pasta. Por dentro, algo se retesou como uma corda. Ela se lembrou da manhã, da noite sem sono, da angústia quieta que não conseguia explicar. Se lembrou dos dedos secos no pulso e das palavras: "Quando ele oferecer um papel para assinar, não assine hoje." "Igor", disse ela devagar, "a gente acabou de sair do cartório, literalmente há 1 hora. Nem chegamos ao restaurante ainda. E você quer que eu assine um documento que não li?" Eu disse: "É tudo padrão." "Para você é padrão. Eu não entendo nem metade dessas expressões. Preciso de tempo para ler. Talvez mostrar para um advogado meu." "Que advogado?" Em sua voz relampejou algo cortante, como uma lâmina, mas se escondeu logo. "Aninha, você não tem advogado." "Então vou arranjar um. Qual é a pressa?" "Já expliquei. O Dr. Renato está viajando." "Então esperamos ele voltar ou achamos outro. Não vou assinar o que não li, ponto final." Ela colocou a pasta de volta no porta-luvas. Igor ficou em silêncio por uns 10 segundos, e esses 10 segundos de silêncio no carro pesaram mais do que qualquer palavra. Ana viu os dedos dele apertarem um pouco mais o volante, um músculo tremer na mandíbula. Então ele soltou o ar rapidamente pelo nariz e disse com voz uniforme: "Tudo bem, como quiser. Semana que vem, semana que vem." E ligou o rádio. O restaurante chamava-se Arvoredo e ficava no térreo de um velho prédio numa rua tranquila. Uma sala pequena, umas 15 mesas, cadeiras de madeira e toalhas brancas, velas em castiçais de vidro, jazz suave de caixas de som invisíveis. Igor tinha reservado uma mesa separada no canto junto à janela que dava para um patiozinho com arbustos de hortênsias. A mesa estava posta para 12 pessoas. Os pais de Ana, a mãe de Igor, alguns amigos, a amiga Cláudia com o marido, a colega Marina. A mãe de Ana, Lúcia, sentava-se ereta num vestido novo cor de bordô, com o cabelo feito no salão e o queixo levemente trêmulo. Era daquelas mulheres que choram em casamentos, formaturas e ao ver crianças pequenas de roupa bonita. O pai, seu Carlos, ficava ao lado dela, quieto, de paletó um pouco apertado nos ombros, e de vez em quando dava tapinhas na mão da mulher quando ela começava a soluçar. A mãe de Igor, Dona Teresa, era o oposto perfeito. Uma mulher seca e esguia de uns 65 anos, cabelo curto, brincos argola. Sentava-se com as costas retas, tomava o vinho branco em goles pequenos e observava o que acontecia com o ar de quem assiste a uma peça de teatro do camarote, com interesse, mas sem a menor intenção de subir ao palco. Com Ana era cortês, mas sem calor. No ano e meio de conhecimento, Ana nunca conseguira entender se a sogra aprovava o casamento
ou simplesmente achava que não valia a pena se meter. Igor se transformou quando entraram no restaurante. Abraçou a mãe, apertou com firmeza a mão do pai de Ana, fez piadas com os amigos, serviu champanhe a todos ele mesmo. O brinde ficou bonito. Disse algo sobre como o amor verdadeiro não grita, apenas torna a vida mais quente. Lúcia chorou. Seu Carlos pigarreou e foi buscar o lenço. Até Dona Teresa sorriu levemente e ergueu a taça. Ana sentava ao lado do marido, agora marido. Comia uma salada que mal sentia no paladar e observava. Igor contava piadas, narrava a história do encontro de ambos. Na versão dele, tudo era um pouco mais bonito e engraçado do que tinha sido de fato. Os amigos riam. Cláudia piscava para Ana por cima da mesa. Marina fotografava a comida. O garçom, um rapaz jovem com bigode arrebitado, trocava os pratos e servia o vinho com tal seriedade que parecia uma recepção de estado. Estava tudo bem, tudo parecia certo. Homem bem-sucedido, casamento bonito, pais felizes, restaurante com boa cozinha. Podia-se pegar aquela noite, colocar numa moldura e pendurar na parede. Eis a imagem da vida perfeita. Mas Ana não conseguia se livrar de um pensamento que doía por dentro como um cisco. Não era sobre a mulher em situação de rua. Isso ela já tinha empurrado para o fundo, atribuindo à superstição e ao nervosismo. Era sobre a pasta, sobre como Igor a havia tirado do porta-luvas com a mesma naturalidade de quem fala de uma lista de compras, sobre como a voz dele por um segundo ficou afiada quando ela se recusou, sobre aqueles 10 segundos de silêncio no carro. Aninha, por que você não está comendo? Cláudia se inclinou pela mesa. Está quente, está gostoso. Experimenta. Estou comendo, estou. Ana sorriu e espetou um pedaço de peixe com o garfo. É que fiquei pensando, o que se pode pensar num dia de casamento? Cláudia arregalou os olhos com espanto exagerado. Come, bebe, aproveita a vida. É exatamente o que estou fazendo, disse Ana, e ergueu a taça. O jantar terminou por volta das 10. Os convidados foram saindo devagar, beijando Ana na bochecha, apertando a mão de Igor, prometendo ligar, convidando para visitas. Lúcia abraçou a filha no vestiário, encostou a bochecha na dela e sussurrou. Seja feliz, minha filha, você merece. Seu Carlos ficou perto, tossiu e disse, bom, se precisar, a gente está sempre aqui. Dona Teresa se despediu com um aceno breve e foi embora de táxi. No carro havia silêncio. Igor tirou o paletó, jogou no banco de trás, afrouxou o nó da gravata. A pasta continuava no porta-luvas. Nenhum dos dois a mencionou. Em casa, no apartamento de Igor, que agora era deles, havia um cheiro de fresco. Ele tinha aberto as janelas de manhã. Um 2 quartos espaçoso numa construção nova, com grandes janelas, móveis claros e uma cozinha em que tudo brilhava como se nunca tivesse sido usada. Ana tinha trazido suas coisas 2 semanas atrás, mas o apartamento ainda não lhe parecia seu. Os livros dela numa prateleira alheia, a caneca dela no meio das canecas alheias, os chinelos dela junto à porta alheia. Igor disse que ia tomar banho. Ana acenou, descalçou no corredor, foi para a cozinha, colocou a chaleira para ferver, tirou do armário um sachê de camomila. A única coisa que tinha trazido da sua cozinha antiga e que era verdadeiramente sua. Enquanto a chaleira esquentava, ficou à janela olhando para as luzes da cidade, para as janelas iluminadas do prédio vizinho, para uma figura solitária passeando com o cachorro lá embaixo. Do banheiro vinha o barulho da água. O celular de Igor estava sobre a mesa da cozinha, com a tela para cima. Ao lado, as chaves, a carteira, alguns cartões de visita. Ele sempre esvaziava os bolsos quando chegava em casa, com cuidado, fileirinha de soldadinhos. Ana não tinha a intenção de olhar. Em 1 ano e meio jamais havia tocado no celular dele, não por indiferença, mas por princípio. Achava que a confiança era a base de tudo, e se fosse vasculhar mensagens alheias, a base racharia. Igor, aliás, tinha a mesma posição, e nem sequer colocava senha. Não tenho nada a esconder, dizia. E Ana acreditava, mas a tela de repente acendeu. Uma mensagem chegando. O nome do remetente.
Marquinho. E a primeira linha da notificação, que coube inteira. O contrato ela assinou. Ana parou. A chaleira às suas costas começou a borbulhar, ganhando temperatura. Ela ficou parada olhando para essas duas palavras, e por dentro algo virava devagar, como uma pedra pesada no fundo de um rio. Então pegou o celular. Não precisou desbloquear. Igor não colocava senha. Disse que não tinha nada a esconder. A conversa com Marquinho abriu de imediato. Ana começou a ler da última mensagem e foi subindo, rolando com o polegar. A cada movimento, o ar na cozinha ficava mais pesado. As mensagens se estendiam por várias semanas. O tom era objetivo, sem palavras a mais, como entre pessoas que se conhecem há muito tempo e não perdem tempo com delicadezas. Marquinho escrevera 2 semanas atrás. Como estão os documentos? O advogado está pronto? Igor respondera. Pronto. O Renato cuidou de tudo, só falta a assinatura. Marquinho. Ela sabe o que está assinando? Igor. No geral. Separação de bens padrão. Ela não precisa entrar nos detalhes. Marquinho. O importante é que fique a cláusula de herança. Sem ela, não tem sentido nenhum. Mais adiante, uma mensagem da semana antes do casamento. Igor. O apartamento está no nome dela, o sítio também. A conta, parcialmente no nome dela. Tudo isso passa para mim pelo contrato em caso de morte súbita dela. O Renato redigiu de forma que nem dá brecha. Marquinho. E se ela chamar um advogado dela? Igor. Ela não tem advogado e não vai se dar ao trabalho. Ela confia em mim. Vai assinar sem olhar. Ana parou de sentir os dedos. As mãos viraram alheias, como se ela estivesse vendo mãos que não eram suas, segurando um celular que não era seu, lendo palavras que não eram para ela. Mas as palavras eram sobre ela. Mais abaixo, mensagens de 3 dias antes do casamento. Marquinho. Quando começamos pelo esquema. Igor. Depois de assinar. Precisa esperar uns 2 meses para não levantar suspeita. Marquinho. Como vai parecer? Igor. Acidente ou algo doméstico? Você é profissional, sabe melhor do que eu. Marquinho. Doméstico é mais limpo. Menos câmeras, menos testemunhas. Fico pensando nas opções. A chaleira clicou, a água ferveu e desligou automaticamente. Ana não se mexeu. Continuou rolando. Embora por dentro tudo gritasse, para, chega, larga o celular. Mas os dedos se moviam sozinhos, como se ela precisasse ver tudo até o fim, até a última letra, para não sobrar nenhuma brecha para a dúvida. A última mensagem era de hoje. Marquinho escrevera 3 horas atrás, mais ou menos quando estavam na frente do cartório. E aí, assinou hoje? Igor respondera, aparentemente no carro, quando Ana estava ao lado dele, e achava que ele estava mexendo no rádio. Recusou. Diz que depois. Vai ter que adiar. Marquinho. Não arrasta muito não, eu já acertei tudo. Tá pronto. Só esperando o papel. Ana colocou o celular na mesa, exatamente no mesmo lugar, na mesma posição, com a tela para cima. As mãos tremiam, e ela entrelaçou os dedos para fazer parar. Não adiantou. O tremor vinha de dentro, de algum lugar onde antes havia confiança, e agora havia um buraco negro. Ela se sentou no banco junto ao balcão. A cozinha ao redor era a mesma, limpa, clara, com os eletrodomésticos reluzentes e os potes de tempero organizados. Na geladeira havia um ímã daquelas férias de setembro no litoral, uma concha com os dizeres Felicidade. É você. Igor o comprara no calçadão e o colocara quando voltaram. Ana tinha rido e dito que era brega. Ele respondera, que seja brego, mas é verdade. Do banheiro continuava vindo o barulho da água. Igor adorava banho demorado. Ficava debaixo da água quente uns 15 a 20 minutos. Ela tinha tempo. Ana tirou o celular da bolsa, que estava pendurada no encosto da cadeira no corredor. Voltou para a cozinha, abriu a câmera e começou a fotografar a conversa, página por página, da primeira mensagem até a última. Os dedos ainda tremiam e as primeiras 2 fotos saíram borradas. Ela as apagou e repetiu, pressionando os cotovelos na mesa para estabilizar. 12 capturas de tela. Depois verificou cada uma, conferiu que o texto estava legível
que datas e nomes estavam visíveis. Copiou tudo para a nuvem. Então apagou as fotos da galeria e da lixeira. Colocou o celular de Igor de volta no lugar. Guardou o seu na bolsa, preparou o chá. As mãos agiam no automático, como se pertencessem a outra pessoa, vivendo uma noite comum de uma vida comum. Camomila, água fervendo, uma colher de mel. Mexer. Quando Igor saiu do banheiro, de calça confortável e camiseta com o cabelo molhado e cheiro de gel de banho, Ana estava sentada à mesa tomando chá. Ele se aproximou, beijou o topo da cabeça dela. Por que você não foi dormir? Cansada? Um pouquinho. Vou terminar o chá e vou. O dia foi bom, né? Ele abriu a geladeira, tirou uma garrafa de água mineral, serviu num copo. Foi, disse Ana, e sua voz soou uniforme, e ela própria se surpreendeu com a facilidade com que aquilo saiu. Igor bebeu a água, pôs o copo na pia e foi para o quarto. 5 minutos depois ouviu-se uma respiração regular de lá. Ele sempre adormecia rápido, interruptor. Clique e pronto. Ana ficou na cozinha por um longo tempo. O chá esfriou, ela não requentou. Lá fora a cidade foi silenciando. As luzes nos prédios vizinhos apagavam uma a uma, como velas num bolo de aniversário. O dono do cachorro tinha ido embora. No parquinho lá embaixo, vazio e escuro, ela pensava. Não de forma caótica, não em pânico. Devagar, com peso, como alguém que caminha pela lama funda, e cada passo custa esforço. Na parede, ao lado dela, dormia um homem que hoje tinha posto um anel no dedo dela, que durante 1 ano e meio trouxera flores, a levara ao litoral, dissera as palavras certas, e que, 3 dias antes do casamento, discutira com um parceiro como melhor organizar sua morte, acidente ou algo doméstico. Ela tentou se lembrar se havia sinais. Algo que tivesse passado despercebido, que ela tivesse atribuído ao cansaço ou ao humor. Talvez houvesse. Talvez aqueles momentos em que os olhos dele ficavam vítreos, quando ele a olhava como se estivesse calculando algo mentalmente. Às vezes em que ele perguntava com insistência demais sobre o apartamento dela, sobre o sítio dos pais que eles tinham colocado em seu nome 2 anos atrás, sobre a poupança, ela achava que ele estava interessado, preocupado, planejando um futuro juntos, mas ele planejava algo completamente diferente. Por volta das 2 da manhã, ela se levantou, foi em silêncio até o corredor, tirou do armário uma mala de viagem pequena, a que usava em viagens de trabalho. Voltou para a cozinha, abriu a gaveta onde ficavam os documentos, RG, CPF, escritura do apartamento, cartão bancário, a apólice de seguro. Colocou tudo na mala. Colocou também o carregador do celular, um pendrive em que transferiu as fotos da conversa a partir da nuvem, e a carteira com o dinheiro vivo. A mala ficou escondida no armário do corredor atrás dos casacos de inverno. Voltou para o quarto, deitou ao lado de Igor. Ele não acordou, não se mexeu sequer. Respirava regular, fundo, tranquilo, como uma pessoa com a consciência absolutamente limpa. Ana ficou deitada de costas, olhando para o teto. O mesmo relógio atrás da parede, o mesmo cheiro do apartamento alheio que jamais se tornara familiar. Só que agora tudo era diferente. Cada coisa naquele quarto, cada travesseiro, cada dobra da cortina, parecia cenário por trás do qual havia algo negro e viscoso. Ela não chorou. Lágrimas seriam um alívio, mas não vieram. Por dentro havia outra coisa, fria, sólida como uma pedra engolida, que agora repousava no estômago e pressionava todos os órgãos de uma vez. Não medo, não dor. Clareza. Aquela clareza que vem quando a ilusão se desfaz de vez e você vê as coisas como são, sem filtros, sem esperança, sem e se eu tiver me enganado. Ela não se enganara. Lera cada palavra, fotografara cada linha, e agora estava deitada ao lado de um homem para quem ela não era esposa, mas uma linha num plano de negócios. Na madrugada, quando o céu lá fora começou a virar lilás, Ana finalmente fechou os olhos, não porque o sono tivesse vindo, mas porque a decisão estava tomada e não havia mais nada para pensar. Só restava levantar, pegar a mala e ir embora. E ela ia fazer isso.
Dali a algumas horas, quando ele acordasse e fosse fazer o café da manhã, ela diria que estava indo à casa da mãe. E iria. Só que não para a casa da mãe. Ela esperou Igor se levantar primeiro. Ele sempre se levantava às 7h30, até nos fins de semana. O despertador interno não falhava. Ana ouviu quando ele foi arrastar os pés até o banheiro, ouviu a água correr, depois o tinido do moedor de café na cozinha. O cheiro de café moído na hora se espalhou pelo apartamento. E aquele cheiro, que na véspera ainda parecia aconchegante, agora enroscava o estômago. Ela se levantou quando ele já estava sentado à mesa com a caneca e o celular. Saiu para a cozinha de roupão, com o cabelo mal preso. E aquele visual propositalmente cotidiano, amassada, sonolenta, normal, era parte do plano. Nada de incomum, apenas uma manhã depois do casamento. Bom dia. Igor ergueu os olhos da tela. Quer café? Não, obrigada. Prometi para a minha mãe que ia lá. Ela ontem falou alguma coisa de pressão. Quero dar uma olhada. Agora? Ela madruga. Volto no almoço. Igor acenou. Tomou um gole de café. Nenhuma suspeita nos olhos. Apenas a leve indiferença de alguém que tem coisas mais importantes para fazer. Tudo bem. Dá um abraço em Dona Lúcia. Ana se vestiu rápido. Jeans, blusa, jaqueta. No corredor, enquanto Igor não via, tirou a mala de trás dos casacos de inverno e a enfiou numa sacola grande de supermercado que estava na prateleira do calçado. Sacola comum, nada de especial. Calçou o sapato, pegou da mesinha as chaves do seu antigo apartamento, verificou o celular, a carteira, os documentos. Tchau, chamou do corredor. Tchau, respondeu ele sem se levantar. A porta fechou. Ana ficou no patamar e contou até 10. Só contou para não sair correndo. Queria correr escada abaixo pelo pátio, longe daquela porta, daquele cheiro de café, daquele homem. Mas se obrigou a caminhar com calma. Chamou o elevador. Desceu. Saiu do prédio. A manhã estava cinzenta. Caía uma chuva fina. E Ana pensou que era um tempo apropriado para aquele dia. Não foi para a casa da mãe. Em vez disso, foi a pé até a estação de metrô mais próxima, entrou no vagão e tirou o celular. As mãos já não tremiam. Depois da noite sem dormir, havia chegado uma estranha calma, como anestésico que não cura, mas embota. Ligou para Fernanda. Não para a amiga da festa de casamento, para a outra Fernanda, uma amiga antiga dos tempos de faculdade, que trabalhava num escritório de advocacia e conhecia metade dos advogados da cidade. Fernanda, preciso de um advogado. Bom, que trabalhe com direito de família e criminal. Hoje. Hoje. A voz de Fernanda soou surpresa. Você não casou ontem. O que aconteceu? Não posso contar pelo telefone. Só me diz, tem alguém que pode me receber hoje? Uma pausa. Então Fernanda disse, tem o Dr. Roberto Gomes, formalmente aposentado, mas ainda pega casos. Homem difícil, mas competente. Liga para ele, fala que é indicação minha. O Dr. Roberto a recebeu no mesmo dia, às 2h. Seu escritório ficava no 3º andar de um velho prédio sem elevador, no fim de um longo corredor com tinta descascando e cheiro de algo azedo, gato ou cano velho. O próprio escritório, porém, era inesperadamente arrumado. A mesa coberta de pastas, mas numa ordem que só ele entendia. Na parede, um diploma emoldurado, uma foto de pescaria e um calendário do ano anterior que ninguém havia se dado ao trabalho de trocar. O Dr. Roberto era um homem corpulento de uns 68 anos, mãos grandes, bigode grisalho e óculos de armação pesada. Ouviu Ana em silêncio, sem interromper, fazendo acenos de cabeça de vez em quando. Quando ela tirou o celular e mostrou as fotos da conversa, ele o pegou. Colocou um segundo par de óculos por cima do primeiro e leu por uns 5 minutos, rolando devagar com o dedo. No escritório havia silêncio. Lá fora, no pátio, alguém batia com um martelo. Na mesa, um pequeno relógio com o vidro rachado fazia tic-tac. Ana, sentada numa cadeira de encosto reto, esperava. E aqueles 5 minutos lhe pareceram mais longos que toda a noite sem sono.
Por fim, o Dr. Roberto tirou os óculos, os 2 pares, e pôs o celular na mesa. Então é assim, disse ele com voz calma, objetiva, sem sombra de compaixão ou horror, o que, curiosamente, tranquilizou Ana mais do que qualquer palavra de consolo. Primeiro, você não assina nada, nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 1 mês. Segundo, com esse material vamos à polícia hoje. Terceiro, paralelamente, começo a preparar o processo de divórcio. Você tem onde ficar? Não na casa dos seus pais, não na das amigas, em algum lugar onde não te procurem de imediato. Tenho meu apartamento, disse Ana. Eu o alugava, mas os inquilinos foram embora no mês passado. Igor sabe que existe, mas não tem chave. Troca a fechadura hoje. O Dr. Roberto tirou da gaveta um caderno amarelo e começou a escrever. E por enquanto não volte lá. De jeito nenhum. As roupas você pega depois com a polícia. E se ele ligar, perguntar onde estou? Diz que ficou na casa da mãe, que não está se sentindo bem, alguma coisa banal. O principal é não se encontrar com ele a sós e não dizer que você sabe de nada. Do escritório do Dr. Roberto foram até a delegacia, não a do bairro, a central. O advogado insistiu, explicando que o caso era sério e que na delegacia do bairro poderia ser engavetado. O delegado para quem os encaminharam era um homem de uns 40 anos, magro, com olhos cansados e o hábito de bater a caneta na mesa. Seu escritório era ainda menor que o do Dr. Roberto e cheirava a fumaça de cigarro, embora na porta houvesse uma placa de proibido fumar. Ana escreveu o boletim de ocorrência à mão. O delegado deu a ela uma folha de papel e disse, com as suas palavras do começo, com datas se lembrar. Ela escrevia e sentia que a cada palavra algo se soltava por dentro, como se o veneno que carregava desde a noite anterior estivesse finalmente saindo, pelas letras, pela tinta, pelo papel. A mão cansou na 3ª página. A letra ficou inclinada, mas ela terminou. Assinou, colocou a data. O delegado, seu nome era Fábio, recebeu o boletim, folheou, fez algumas perguntas adicionais. Depois olhou para as fotos da conversa no celular, pediu que ela copiasse tudo no pendrive que ela, por precaução, havia trazido. A conversa vai para a perícia, disse ele. É preciso confirmar a autenticidade, vincular ao dispositivo e ao número. Você diz que o celular não tem senha? Não tem senha. Fábio fez uma anotação no bloco. Esse marquinho nós vamos levantar. Se ele for quem estou pensando, não terminou a frase e bateu a caneta na mesa. Enfim, vamos investigar. Por enquanto fique no seu apartamento. Troque a fechadura, anota meu número. Se qualquer coisa parecer estranha, liga de imediato. Não para o SAMU, não para a mãe, para mim. Ana saiu da delegacia por volta das 6 da tarde. O dia cinzento não ficou mais claro. A chuva tinha aumentado. E ela ficou parada sob a marquise do prédio, segurando contra o peito a bolsa com os documentos, olhando para a calçada molhada, para os carros, para as pessoas com guarda-chuva que passavam apressadas em direção aos seus afazeres comuns. Ela queria ser uma delas. Só uma pessoa com guarda-chuva indo para casa, acendendo a chaleira, ligando a TV e adormecendo ao borbulhar de alguma série. Mas seu lar agora era um apartamento com paredes alheias e cortinas alheias, e o homem ao lado de quem ela dormira na noite anterior planejava matá-la. O Dr. Roberto a levou até o seu apartamento, uma sala e quarto num prédio de 5 andares, 3º andar, com vista para o pátio da escola. Os inquilinos tinham deixado uma ordem relativa, piso limpo, superfícies limpas. Só no banheiro pingava a torneira, e na cozinha cheirava a esponja velha. Ana abriu as janelas, deixou entrar o ar úmido da tarde, e o apartamento ganhou vida. Rangeu, respirou, como se tivesse reconhecido a dona. O chaveiro ela chamou naquela mesma noite. Um homem de meia idade com macacão chegou 1 hora depois, trocou a fechadura em 20 minutos, recebeu o dinheiro e foi embora sem fazer uma única pergunta. Ana fechou a porta com a nova chave, girou 2 vezes e se encostou de costas na porta. Ficou assim por 1 ou 2 minutos. Então foi para o quarto, sentou no sofá, velho amassado com os apoios de braço gastos, e chorou.
Não por causa de Igor, não de medo, mas de cansaço, de ter se mantido tão firme nas últimas horas que os músculos emperraram e agora, quando finalmente podia largar, o corpo decidiu por ela. Chorou pouco, uns 5 minutos, talvez 7. Depois se lavou, ferveu a chaleira, encontrou num armário um vidro de café solúvel e um pacotinho de açúcar. Ligou para a mãe. Mãe, vou ficar um tempo no meu apartamento. Não, está tudo bem. Só quero resolver umas coisas na casa. Os inquilinos foram embora. Tem coisa para consertar. Não precisa vir. Sim, já comi. Mãe, estou bem. De verdade. Desligou e pensou que nunca na vida tinha mentido tanto para a mãe num único telefonema. As semanas seguintes foram como um longo corredor cinzento sem janelas. Ana ia ao trabalho, voltava para o apartamento, preparava comida simples, macarrão, arroz com feijão, ovo mexido, e esperava os telefonemas do delegado. Fábio ligava raramente, mas sempre com informação. Marquinho foi identificado rapidamente. Certo Marcos Ribeiro, 39 anos, 2 condenações por estelionato, solto em liberdade condicional antecipada 1 ano e meio atrás. A perícia da conversa confirmou a autenticidade das mensagens, vinculadas aos dispositivos, endereços IP, conferindo datas e horários verificados. Para Igor, Ana disse por telefone que precisava de tempo para pensar, para ficar sozinha. Ele primeiro ficou surpreso, depois insistiu em se encontrar, depois ficou irritado. Ela se manteve firme, respondia com frases curtas, não entrava em discussão. Depois de 2 semanas, ele parou de ligar todo dia. Depois de 3, mandou uma mensagem seca. Se quiser divórcio, fala logo. Ela não respondeu. A prisão aconteceu 1 mês depois do boletim. Ana soube por Fábio. Ele ligou à noite. A voz estava com o mesmo cansaço de sempre, mas com alguma coisa que se podia interpretar como satisfação. Os 2 foram presos. Ribeiro em casa, Igor no trabalho. Ele está em detenção provisória. Já chamou advogado. O que ele está dizendo? Por enquanto, nada. Está negando tudo. Mas com essa base probatória não vai ir longe. Prepare-se para a acareação. Pode ser necessária. A acareação aconteceu 2 semanas depois. Ana foi levada a uma sala de instrução. Um cômodo pequeno com janela gradeada, mesa e 3 cadeiras. Igor estava sentado do lado oposto, com a mesma roupa de quando foi preso, com a barba por fazer e olheiras escuras. Quando Ana entrou, ele ergueu o olhar para ela, e ela viu nos olhos dele não remorso, não medo, mas raiva. Uma raiva fria e concentrada de alguém cujo plano havia fracassado. O delegado fazia perguntas. Igor respondia em frases curtas, negava tudo, dizia que a conversa estava fora de contexto, que Marcos era apenas um conhecido, que estavam discutindo um projeto de negócio, não um assassinato. Mas quando lhe apresentaram os resultados da perícia, os impressos com as mensagens deletadas que ele havia apagado do celular depois de ser preso, e o depoimento de Ribeiro, que havia começado a colaborar com a investigação, Igor silenciou. Simplesmente fechou a boca e não pronunciou mais uma palavra. Ficou sentado, as mãos cruzadas sobre a mesa, olhando para a parede atrás de Ana. O julgamento começou no outono e se estendeu por 4 meses. Ana comparecia a cada sessão. Sentava num banco de madeira na sala entre estranhos que vieram a casos alheios e esperava que chamassem o número do seu. A sala de audiências cheirava a madeira e pó. As lâmpadas no teto zumbiam. A juíza, uma mulher de uns 50 anos, de óculos, com uma voz exausta, conduzia o processo de forma metódica, sem emoção, como um contador fazendo uma coluna de números. Igor ficava atrás de um divisor de vidro, escoltado. Tinha emagrecido, empalidecido. No rosto aparecera uma dureza que antes não havia, ou que Ana antes não percebia. Ele não olhou para ela nenhuma vez. Em 4 meses, nenhum olhar sequer, como se ela não existisse, como se fosse um lugar vazio no banco. O promotor lia as acusações. O advogado de Igor tentava desmontar o processo. Questionava a perícia,
Procurava irregularidades processuais, chamava testemunhas que diziam que Igor era um homem excelente, que não era capaz, que havia um equívoco. Dona Teresa comparecia às sessões e ficava na primeira fila, ereta, com o rosto de pedra. Uma vez Ana cruzou o olhar com ela no corredor do tribunal e a sogra, ex-sogra, a olhou como se Ana fosse a culpada de tudo. Virou-se e foi embora, os saltos martelando o linóleo oficial. A sentença saiu em janeiro. Igor recebeu 8 anos por tentativa de homicídio por motivo torpe, com premeditação. Ribeiro, 6 anos, levando em conta a colaboração com a investigação. Quando a juíza lia a sentença, Ana estava sentada no seu banco e olhava para o homem a quem 8 meses antes dissera sim, diante da mesa de registro, que havia colocado um anel no seu dedo, que comprara uma concha brega no calçadão e dissera: "Que seja brego, mas é verdade." Ela esperava sentir alívio, ou triunfo, ou pelo menos amargura. Não sentiu nada disso. Havia outra coisa, quieta, funda, como uma expiração depois de uma apneia muito longa. Como se ela tivesse emergido à superfície depois de muito tempo embaixo d'água e agora simplesmente respirasse. Respirasse e nada mais. O divórcio foi rápido. O Dr. Roberto havia preparado todos os documentos ainda antes da sentença. Ana buscou seus pertences no apartamento de Igor acompanhada de um policial, algumas caixas de roupa, os livros, os brincos da mãe que tinha esquecido da vez anterior. Na cozinha, o ímã ainda estava na geladeira, a concha com os dizeres: "Felicidade, é você." Hannah o olhou por um segundo, pensou. Depois o arrancou e jogou no lixo. Saiu para a rua. O ar de janeiro era cortante, gelado, e ela o inspirou com os pulmões cheios, sentindo o frio queimar por dentro. O policial ajudou a carregar as caixas até o táxi. O motorista ligou o rádio. Tocava uma música antiga, conhecida desde a infância, e Ana pensou de repente que aquele era o primeiro dia em que ela estava de verdade livre. Não de Igor, da ilusão. Da crença de que uma embalagem bonita quer dizer necessariamente um bom presente. A mulher em situação de rua, Ana começou a procurar uma semana depois da sentença. Ela própria não conseguia explicar por que exatamente agora. Talvez antes não houvesse forças, talvez fosse preciso primeiro fechar um capítulo para voltar ao seu começo. Mas naquela manhã, ela acordou com um pensamento claro: preciso encontrá-la. Primeiro foi ao cartório, aquele mesmo com as colunas e os vasos, onde as petúnias já tinham geado faz tempo e foram substituídas por galhos secos de salgueiro decorativo. Janeiro, frio. Na entrada, vazio. Sem casamentos, sem pombos, sem mulher no casaco escuro. Ana deu a volta no prédio, olhou na área arborizada. Os bancos estavam cobertos de orvalho. Ninguém. Foi até a barraca de flores do outro lado da rua. A vendedora, uma moça de mãos rachadas, deu de ombros. Pessoas em situação de rua por aqui aparecem sim, mas eu não guardo rostos. Chegam e somem. Na banca de jornal da esquina, um velho de boné de lã disse mais ou menos a mesma coisa. Mulher de casaco? Aqui passa muita gente. Ana foi ao cartório 3 vezes em uma semana. De manhã, à tarde, à noite, em horários diferentes, na esperança de que a rota das pessoas em situação de rua se repetisse de alguma forma. Na terceira vez entrou no próprio prédio e foi até o segurança. Um homem de meia idade com garrafa térmica e jornal. Explicou quem estava procurando. Ele pensou, coçou a nuca e disse: "Tinha sim, de casaco escuro, quieta. Eu não botava ela para fora. Ela não incomodava ninguém, ficava de lado. Mas faz tempo que não aparece." Na segunda semana de buscas, Ana foi alargando o círculo. Percorria as ruas vizinhas, olhava em becos, perguntava em farmácias e mercados. Num mercadinho, uma atendente disse: "Ah, a senhora não está procurando a dona Valentina? Ela aparece de vez em quando para comprar pão. Quieta, educada, sempre agradece, mas faz tempo que não vem." Um nome. Finalmente um nome. Ana se agarrou a ele como a um fio. O passo decisivo foi uma faxineira do parque perto do cartório.
Uma mulher não tão jovem, de colete laranja, raspando a lama da calçada com uma pá. Quando Ana descreveu quem procurava, a faxineira se endireitou, se apoiou na pá e fez um aceno de cabeça. Dona Valentina, claro que conheço. Ela ficava aqui no verão, no terceiro banco a partir da entrada, lendo o livro. Uma mulher culta, dá para ver logo. Eu às vezes trazia chá da minha garrafa térmica para ela. Agora ela fica perto da farmácia da Rua das Flores, pro fim do dia. Na Rua das Flores, qual farmácia? Só tem uma, com a cruz verde na esquina, onde era a padaria antigamente. Você vai encontrar ela. Ela não se afasta muito. Ana foi para a Rua das Flores naquele mesmo fim de tarde. Achou a farmácia rápido, de fato com a cruz verde, de fato na esquina. Perto dali, uma pequena marquise sobre a entrada de um comércio fechado. E debaixo dessa marquise, num caixote plástico de cabeça para baixo, estava sentada uma mulher naquele mesmo casaco escuro. Diante dela, no chão, uma caixa de papelão com algumas coisas e, ao lado, uma sacola surrada. Ana parou a alguns passos. A mulher ergueu os olhos e reconheceu. Não de imediato, não num instante, mas como se reconhece uma melodia tocando ao longe. Primeiro o inclinar da cabeça, depois o semicerrar dos olhos, depois um aceno lento. A noiva, disse ela baixinho. Boa tarde. Ana se aproximou. Eu estava te procurando. Por quê? Ana ficou em silêncio. Tinha passado aquela conversa pela cabeça tantas vezes, e em todas as versões as palavras saíam tortas, pomposas demais ou secas demais. Agora parada na rua fria de janeiro diante de uma mulher sentada num caixote, ela percebeu que não precisava de nenhum roteiro. A senhora salvou minha vida, disse ela. Só quero ao menos te dizer obrigada. Valentina a olhou por um longo tempo. Depois baixou os olhos para as próprias mãos. Então funcionou. Funcionou. Não assinei. E depois descobri. Ana pausou. Enfim, a senhora estava certa. Em tudo. Ficaram em silêncio. Uma mulher passou com um carrinho de bebê. Um homem saiu da farmácia com uma sacola de remédios. Em algum lugar atrás dos prédios, uma buzina soou. A vida comum de uma tarde comum, que corria ao redor delas sem perceber. Eu não sabia com certeza, disse Valentina baixinho. Às vezes você simplesmente sente alguma coisa, vê uma pessoa e entende que tem algo errado. Pensei, vou falar. Pior não vai ficar. Se ficar calada, vou ficar com isso na cabeça. Como a senhora entendeu? Pela mão. Valentina esboçou um sorriso num canto da boca. Pela mão eu não entendo nada. É só para dar crédito para que você parasse e prestasse atenção. Quem vai ouvir uma mulher em situação de rua que simplesmente chega e fala coisas estranhas? A mão é como um motivo, uma deixa. Na verdade, fui observando vocês uns 10 minutos enquanto você estava nos degraus. Você e ele. Ele se afastou, estava falando ao telefone, e o rosto era completamente diferente. Não o que mostrava para você. Duro, irritado. E quando voltou, em um segundo mudou tudo. Sorriso, voz mansa. Já vi isso antes. No meu marido era igual. Um rosto para as pessoas, outro de verdade. 20 anos olhando para essa troca e sei o que ela esconde. Ana se abaixou de cócoras ao lado do caixote. O frio do calçamento atravessava as calças jeans, mas ela não ligou. Me conta de você, pediu ela. Valentina contou, de forma concisa, sem lamentações, sem autocomiseração. Trabalhou como contadora numa empresa por 23 anos. O marido Gerson foi motorista, depois mestre de obra, depois nada. Começou a beber depois dos 40, primeiro às sextas, depois todo dia. As dívidas foram se acumulando como bola de neve. Primeiro pegou dinheiro com amigos, depois com conhecidos, depois com gente com quem é melhor não ter dívida. Tiveram que vender o apartamento para cobrir o pior. Foram morar na casa da mãe dele, num quarto apertado na periferia da cidade. A mãe morreu 1 ano depois. O apartamento Gerson também acabou perdendo. Entrou numa jogada de revenda, assinou papéis sem ler. Sem ler,
repetiu Valentina e olhou para Ana. É por isso que eu falei, não assina. Gerson morreu 5 anos atrás. O coração não aguentou. Valentina ficou sozinha, sem moradia, sem economias, com uma aposentadoria que dava para pão e remédio para a pressão. 2 anos num albergue na periferia. Depois fecharam para a reforma e ela foi para a rua. No verão, os bancos, as marquises, às vezes os corredores dos prédios. No inverno, a rodoviária quando deixavam entrar, ou os porões quando achava aberto. Não estou reclamando, disse ela, percebendo a expressão de Ana. A vida não pergunta se você está pronta, simplesmente arrasta. O principal é não amargar. Se amarga, acabou. Ana tirou da bolsa um envelope. Tinha preparado com antecedência. Sacado da conta uma soma que daria para alugar um quarto por alguns meses, comprar roupa, comida, regularizar documentos. Estendeu para Valentina. Aqui tem dinheiro. Não é esmola, não é caridade. Pense como... Ela procurou a palavra. Como devolução de dívida. Valentina não pegou o envelope de imediato. Ficou olhando para ele, depois para Ana. Eu não disse aquilo por isso. Eu sei, mas eu procurei a senhora por isso. Valentina pegou o envelope, não abriu, não espiou dentro. Simplesmente colocou no bolso interno do casaco e abotoou o botão. Obrigada, disse ela brevemente, e nessa palavra curta havia mais do que em qualquer discurso longo. Depois desse encontro, começaram a se ver com regularidade. Primeiro 1 vez por semana, depois com mais frequência. Ana ajudou Valentina a regularizar os documentos. RG, CPF, cartão do plano de saúde. Foram juntas as repartições, ficaram em filas, preencheram formulários. O Dr. Roberto, para quem Ana contou a história, ajudou de graça a protocolar o pedido de habitação social. O processo avançava devagar, como tudo nessas repartições, mas avançava. Em março, Valentina alugou um quarto numa habitação coletiva, pequeno, com janela para o pátio e assoalho rangendo, mas limpo e aquecido. Ana trouxe roupa de cama, pratos, uma chaleira elétrica e um saco de livros do sebo. Valentina havia comentado que sentia falta de ler. No saco apareceram Clarice Lispector, Graciliano Ramos e uma coletânea de poesia, que Valentina abraçou contra o peito como uma criança. Quando era jovem, eu sabia poesia de cor, disse ela folheando as páginas. Poemas inteiros. Queria ser professora, dar aulas de literatura. Por que não foi? Me casei aos 19. Gerson disse, para que faculdade? Eu sustento você. E eu acreditei, era jovem, tola. Não era tola, disse Ana, era confiante. São coisas diferentes. Valentina ergueu os olhos para ela e sorriu. Pela primeira vez em todo o tempo que se conheciam. De verdade, não só no canto da boca, mas com o rosto inteiro, e o rosto ficou de repente 10 anos mais jovem. Talvez, concordou ela. Talvez sejam mesmo coisas diferentes. Tomavam chá no quartinho de Valentina, a mesa coberta com uma toalha de plástico com estampa de flores, e conversavam sobre tudo. Livros, o tempo, os vizinhos, o preço do feijão que tinha subido de novo, os gatos do pátio que vinham pedir comida embaixo da janela. Valentina se revelou uma pessoa de mente aguçada e humor inesperado. Seco, preciso, como o de uma boa escritora. Notava detalhes que os outros deixavam passar, e conseguia descrever com uma frase o que os outros precisariam de um parágrafo. Sabe o que é mais estranho? Disse ela certa vez, quando estavam sentadas à janela, observando crianças fazendo um boneco de neve no pátio. Perdi o apartamento, o marido, o emprego, a saúde. Vivi na rua, comi o que me davam, e mesmo assim a coisa mais assustadora não foi nada disso. O que foi então? Parar de me sentir gente. Quando as pessoas te olham e não te veem, quando desviam, quando você é parte da paisagem, como uma lixeira ou um poste, isso é assustador. Não a fome, não o frio, a invisibilidade. Ana ficou em silêncio. Ela se lembrou de como ela mesma teria passado por Valentina em qualquer outro dia, sem perceber, sem parar.
Se não fosse o casamento, aqueles degraus, a garrafinha de água na bolsa... E aí você me deu água, continuou Valentina, como se lesse o pensamento dela. Só deu, sem desviar, sem dizer que não, sem apressar o passo. Me deu água e olhou nos meus olhos, pensei. Essa menina merece que alguém também olhe nos olhos dela. A primavera chegou cedo naquele ano. As chuvas diminuíram em meados de março. Em abril as árvores verdejaram e o ar ficou macio, quente, com cheiro de terra molhada e primeiros brotos. Hannah ia à casa de Valentina todo fim de semana, às vezes no meio da semana também. Levava mantimentos, livros. Uma vez trouxe um vasinho de violeta porque Valentina havia dito que sentia falta de flores vivas. Numa das visitas, no final de abril, estavam tomando chá. Valentina havia preparado chá de folhas soltas em um bule antigo encontrado num brechó. E Ana de repente percebeu que estava bem. Simplesmente bem. Sem condições, sem ressalvas, sem aquela voz ansiosa na cabeça que sussurrava que depois do bom vem o ruim. Estava sentada num quartinho com toalha de plástico florida, tomando chá numa caneca de borda lascada, conversando com uma mulher que havia um ano atrás ela não conhecia. E sentia paz. De verdade quente como aquele chá. Sabe, Valentina, disse ela, a vida raramente segue o plano. Valentina a olhou por cima da caneca e esboçou um sorriso. Isso você me diz? Eu sei lá, a vida raramente segue o plano que a gente fez, mas às vezes dá uma chance. Logo na entrada do cartório, Ana riu. Pela primeira vez em muito tempo. De verdade, com facilidade, do fundo. E Valentina riu também. Baixinho, um pouco roucamente, mas de verdade. Lá fora as crianças chutavam uma bola no pátio. O gato dormia no parapeito da janela dos vizinhos. A violeta sobre a mesa tinha lançado um novo botão. E o chá estava quente, e a tarde era longa, e não havia nenhuma pressa. Obrigado por ouvir esta história. Este foi o canal Recanto das Histórias. Se gostaram, deixem um comentário dizendo o que acharam e se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias.